eu também não consigo ficar mais 1 ano e meio aqui como executivo, porque eu já sei o que eu quero da minha vida, é empreender. Isso eu tenho certeza que eu quero. No que exatamente, eu acho que pode ser essa oportunidade, pode ser outra. Mas empreender, eu vim para esse mundo para fazer isso. Eu não tenho outra vocação. Não vai dar certo qualquer outra coisa. Todas as minhas reservas, todas, eu peguei dinheiro emprestado com meu pai, tudo que eu tinha, botei lá. Foi o que eu fui fazer. 100% seu dinheiro. 100%. Eu olhei pra dentro de mim. O que eu sei fazer? O que eu sou bom de fazer? Bom, eu sou bom no setor de telecomunicações, que eu conhecia muito. Eu sou muito bom em tecnologia. Então, isso me considera um cara comercial. Eu falei, bom, então eu tenho que encontrar alguma coisa que eu possa usar esses meus ativos que eu sou bom. Então, não foi pela dor do cliente. Foi primeiro porque eu sei bem fazer. Onde eu tenho vantagem comparativa e competitiva. Fraude no celular. Todo mundo conhece alguém que já passou por isso. E se você não conhece, é muito provável que a vítima seja você. Mas calma, não precisa se preocupar. Já existem muitos serviços, muitos produtos e muitas empresas olhando para esse setor e trabalhando para combater isso. Uma dessas empresas é o Grupo FS, que foi fundado pelo maranhense Alberto Leite. O Alberto está aqui hoje para contar a história dessa empresa que tem quase 15 anos de idade e esse ano vai faturar 1,4 bilhão de reais. Esse aqui é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Eu sou a Mari Amaro, apresentadora e roteirista desse podcast. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se você estiver acompanhando a gente no seu agregador de podcast favorito, você também pode fazer isso por aí. Agora a gente também tem um canal no WhatsApp. Para entrar lá e receber conteúdos inéditos e exclusivos, é só clicar no link que vai estar na descrição desse episódio. Vamos para a história de hoje? Então, Alberto, super obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui hoje. Entre uma reunião e outra, né? Que eu soube que hoje foi um dia cheio já de reuniões, mas super obrigada por ter aceitado. Obrigado, Mari, pelo convite. Um prazer estar aqui, contar um pouco de história. É quase, quando me chamam para contar minhas histórias, eu digo que é como se fosse um roadshow. Eu adoro fazer isso. Então vamos começar já com a primeira história de todas, a sua história da infância. Você não é de São Paulo, não é nem do Sudeste, né? Você é de São Luís do Maranhão, é isso? São Luís do Maranhão. Como que foi essa infância lá? Olha, assim... meus pais, minhas mães são em São Luís, atividade empresarial, no Nordeste quase todo, atividade empresarial privada, ela não é exatamente um mercado aquecido. Tem iniciativas, mas iniciativas muito ligadas a comércio, serviço, muito menos impacto em indústria, e sobretudo naquela época de tecnologia. Se hoje é difícil, imagina naquela época. Então, eu sou filho de funcionários públicos, meu pai e minha mãe, e tive educação, boa escola, mas desde cedo eu tive uma conexão assim, que eu não sei explicar exatamente de onde é, com tecnologia. Na época, popularmente conhecida como informática. E essa paixão por esse negócio, que eu não sei exatamente o que foi o trigger, eu não tenho essa memória de isso aqui aconteceu uma coisa, ou eu tinha um parente que era assim, ou eu assisti um negócio, não sei exatamente, mas a primeira vez que eu olhei um computador na vida, eu falei, pô, isso que eu quero, eu gosto e tal. E aí ganhei de meu pai um computador que chamava TK-90. Era hoje pré-histórico, né? É quase peça de... seria peça de museu. Mas à época já tinha a primeira interface para você interagir, enfim. E aí, rapidamente, isso 10 anos de idade, rapidamente esse negócio ficou em mim, e aí eu também, muito novinho ali, já vendi esse computador para um coleguinha. O pai do coleguinha lá comprou, e eu comprei o melhor ainda, o TK-95. Você já fez um negócio já fiz um negócio ali. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos, 11 anos. E aí aos 13, eu estava muito fascinado em conhecer outras pessoas que gostassem de tecnologia, né? E não tinha quase ninguém que gostasse. Tal. E aí eu tive a ideia de fazer no meu computador lá uma folhinha frente e verso contando coisas de tecnologia, tirar xerox daquilo e distribuir na porta de outras escolas. Distribuir, falar, isso aqui... E o nome era Elo, de unir, Elo, Informática. E para chamar outras pessoas.
Ó, eu consegui, eram 7 bons aventureiros. E esses 7 a gente se uniu para falar. É como se fosse hoje um grupo de WhatsApp. Fosse tipo um clube, um clube, naquela né? época. Não deixa de ser o conceito de rede social da época, né? E a gente começou a fazer, e esse jornalzinho virou o ponto de convergência. O jornalzinho foi crescendo, tinha mais matéria, a gente compilava muita coisa que a gente conseguia acessar, comprando revistas e tal. Não tinha blog, não tinha informação de forma farta e abrangente como é hoje. Então você meio que catava essa informação. Revistas, uma notícia que conseguia aqui e acolá, e a gente ia compilando esse jornalzinho mais coisas da nossa própria opinião. E aí esse jornalzinho foi crescendo, a gente chegou a ter 64 páginas. Nossa, tudo de uma forma super caseira. Um super jornal, né? 3 mil, hoje 3 mil, uma tiragem de 3 mil é um negócio absurdo. Naquela época, a gente conseguia fazer uma vez por mês, 3 mil com 64 páginas. E esse jornalzinho me conectou muito nesse mundo de tecnologia. E aí eu fiz muito trabalho ali de o que é o micreiro, né? Me pediam para montar um computador, eu comprava as peças, montava, vendia, aí também ensinava os primeiros passos ali, e aí tinha muito juiz, promotor, muito funcionário público na região que queria já ter os primeiros contatos, fazer suas peças de computador, e um indicava para o outro, eu ia montando o computador, dando aulinha lá e com o meu jornalzinho, isso com 15, 16, 17 anos, sempre muito conectado. Já tinha muito conectado em vários aspectos, né? Aí vai tudo, né? Nessa época, você era micreiro, você fazia cópia de CD, né? Olha só, naquela época. Mas era de programas de CD ou de coletânea de música. Nossa, eu tinha assim uma torrezinha lá com vários, né? E aí as pessoas, tá aqui o que seria o Office, né? Instala, coletânea de... Pessoas me pediam assim, você consegue pegar esses 3, 4 CDs e fazer as melhores? Eu fazia aquilo como deixava no meu quarto, assim, e entregava pros amigos, assim, de forma gratuita, assim, mas eu era super conhecido, porque eu era onde todo mundo ia para lá. Nisso veio o advento da internet como a gente conhece um pouco hoje, com esses protocolos www, HTTPS, se bem que na época não tinha o TTPS, tinha o HTTP, não era seguro, era HTTP, o SMTP, que é o protocolo até hoje dos e-mails, começaram a forjar o que seria a internet que a gente conhece. E eu fui um dos primeiros que tem essa iniciativa no Brasil. E aí, isso também, quando veio a internet, me conectou também em outras novas possibilidades. Mas aí eu passo na faculdade, venho estudar administração. Na verdade, eu fiz uns 2 primeiros cursos, que foi filosofia e engenharia. Fiz 1 ano de filosofia e engenharia. Não tinha nada relacionado à computação. Nada a ver. Filosofia eu adorava, por paixão. Engenharia eu achava que a formação em cálculo ia me ajudar muito. Quando eu cheguei na faculdade, depois de 1 ano, eu percebi que aquilo não ia me fazer feliz no futuro. E aí eu resolvi, vou fazer administração, que eu acho que é uma coisa que vai me engrandecer, porque tecnologia eu já meio que conheço, sei, já falo, e vou fazer alguma coisa que faça business para eu empreender, para eu conhecer um pouco de administrar negócios. Essa era a minha cabeça. Mas quando eu fiz a faculdade, logo na sequência, o que aconteceu foi que eu fui trabalhar em empresas, e meu primeiro emprego foi a Ambev. Que na época estava no meio da fusão com a Antártica, não era exatamente, quer dizer, era uma proposta de ser a Ambev, mas não era exatamente, criada, né? Ela estava sendo a fusão das duas companhias. E aí eu fui trabalhar nesse setor, fiquei lá um tempo, e aí o setor de telecomunicações no Brasil foi privatizado. E o setor de telecomunicações recrutou muita gente que vinha de cervejarias, de indústria de cigarros e tal. E eu me desloquei para o setor de telecomunicações, fiquei um bom tempo no setor de telecomunicações, e aí em 2005, mais ou menos, eu monto o meu primeiro negócio assim, um negócio mais formal, mais estruturadamente formal, que foi uma indústria de café, e aqueles acasos da vida. Eu comprei essa indústria de café, eu trabalhava em telecomunicações, não tinha nada a ver com nada, adorava tecnologia, trabalhava em telecomunicações, uma carreira super... eu era muito novo, mas em ascendência totalmente.
E aí fui passar o Natal com meu pai em São Luís, onde meu pai vive até hoje. E aí eu chamei meu pai, vamos fazer a compra da ceia de Natal, vamos junto no supermercado? E eu fui com ele lá, ele cruza com um senhor que tinha essa fábrica de café, e o senhor, eles conversam ali no corredor, né? 2 aposentados conversando, como é que tá as coisas, aquela coisa toda. E ele fala, olha, eu tô com 80 anos, eu não sei o que eu faço com a minha indústria de café, ela tem 50 anos, mas meus filhos, um virou médico, foi para os Estados Unidos, outro virou, não me lembro exatamente a profissão, mas está morando no Ceará, no Fortaleza e tal, e eu já estou muito idoso, e eu não sei o que eu faço com aquilo. Aquilo ficou na minha cabeça, com uns 2 ou 3 dias depois eu pedi que meu pai ligasse para ele, e nesse final de ano em São Luís eu comprei a fábrica de café, e larguei tudo que eu estava fazendo para fazer aquilo. Eu tinha várias hipóteses ótimas na cabeça, que eu achava que ia dar super certo. Uhum. Eu achava que era super ineficiente o fluxo de caixa, porque comprava tudo à vista e vendia tudo com prazo. Eu achava que eu ia lá, ia resolver o problema. Isso aí estava fácil, né? São as frutas baixas, né? Você vê um negócio com um monte de coisa que dá para resolver muito rapidamente. Rapidamente ter, como diz o americano, quick win, assim, ganhos rápidos e tal. Só que as coisas, quando você é muito jovem, a impulsividade é muito grande, a coragem mais ainda, a tomada de risco maior ainda, e você às vezes não somente eu que não, hoje é muito comum você ter coaches, conectar com pessoas, olha, eu não sei isso aqui direito, você conhece alguém te apresenta alguém que vai lá dar um coach, fala para você, se conecta, se apresenta numa empresa, é muito comum essa rede funcionar. Nessa época não era tão comum assim, e eu também nem pensei muito em me aconselhar. Eu assim, isso aqui tem uma puta oportunidade, tá super barato, fiz as contas todas aqui, esse negócio vai dar bom. Bom, mas aí a vida real é que café, na essência, é uma compra de uma commodity. Commodity, o preço é o que é na tela, né? Quanto é o quilo do café? O preço que está aqui, na tela. Quanto é da soja? Idem, do milho, idem, da gasolina, do petróleo. É uma commodity. Não tem muito espaço para conseguir prazo para comprar, porque, cara, o preço é o que está hoje. Amanhã é outro preço, daqui a 1 minuto é outro preço. Então, minha tese de tentar melhorar o workflow ali da empresa já foi pro saco. E aí a mesma coisa se repetiu no outro negócio que era muito relevante lá no café, que era a embalagem. O soma de café e embalagem é 90% do custo de uma fábrica, 80% do custo de uma fábrica. E eu achava que essas duas coisas eu conseguia resolver muito rápido. Aí eu percebi que o mercado era altamente concentrado e eles não davam prazo porque eles eram basicamente super dominantes, não tinha muito interesse em ficar dando prazo nem vender pouca quantidade. Comprar muito, porque eu não vou parar aqui minhas fábricas para produzir pouco para você, então compra muitas toneladas de embalagem e compra à vista, com prazo muito curtinho. Ou seja, a minha tese toda de resolver ali já foi pro saco. Mas enfim, passado 1 ano e meio a gente conseguiu crescer muito o negócio, aí 2 anos, e eu consegui vender para um estratégico. E esse estratégico me deu a saída e foi um projeto super vitorioso e tal, já muito novo, já entrei num negócio que eu não conhecia, sofri pra caramba porque adotei premissas muito corajosas e que se mostraram que não era bem assim, né? Aquela turma que fazia aquilo há 50 anos fazia assim porque nunca conseguiu fazer diferente. Mas no final adaptei, e a regra aí foi adaptação pura, consegui capturar oportunidades ali e vendi o negócio muito acima do que eu havia investido. Então foi super bom. E aí eu conectei com os antigos controladores das empresas de telefonia que eu trabalhava. E era o Banco Opportunity, que era um banco super atuante no setor de telecomunicações. E eu trabalhei em empresas que ele era controlador, ele era quem geria as empresas na prática. E aí eu conectei, olha, sabe aquele projeto que eu saí, vim fazer e tal? Pois deu tudo certo, vendi, blá blá. E tô querendo um projeto novo, mas para empreender. Vocês têm alguma coisa de parceria que eu possa investir junto e tal? E eles falaram, a gente tem uma empresa de tecnologia que a gente pretende se desfazer dela. A gente quer reestruturar e vender ela em 2 anos e tal. Se você topar, a gente monta um negócio aqui junto que você ganha uma parte do upside que você conseguir. Bom, e lá eu encarei o projeto e fui. E aí a gente começou a fazer trabalho de reestruturação e melhora isso, melhora aquilo, faz isso, faz... Bom, fizemos tudo isso. Passados 1 ano e meio, a empresa meio que estava pronta para começar o processo de pitch de venda, de vendê-la e tal. E a gente começou a procurar quem poderia ser os compradores, etc.
Mas eis que teve um evento com o controlador, que era o Banco Opportunity, super desagradável, com aquela famosa operação Satyagraha, que prendeu o Daniel Dantas e tal. E aí os potenciais compradores meio que, bom, vou esperar para ver o que acontece, não vou fazer negócio enquanto isso não ficar mais claro, né? Que seria uma atitude normal de qualquer investidor. E aí, depois que normalizou, eles voltaram a trabalhar normalmente e tal, e eu fui lá e disse, olha, aquele processo de venda está prejudicado, pelo menos nos próximos 6 meses, ou um ano e meio, não sei exatamente quanto tempo, mas está prejudicado. E aí eu tenho uma ideia aqui, eu quero fazer uma proposta de eu comprar a empresa, um management buyout. Eu quero eu próprio comprar a empresa, eu conheço, eu estou lá, acredito no potencial. E aí, não dá, a gente não gosta disso e tal, blá, blá, blá. Bom, não toparam. Foi bom. Eu também não consigo ficar mais 1 ano e meio aqui como executivo, porque eu já sei o que eu quero da minha vida, é empreender. Isso eu tenho certeza que eu quero. No que exatamente, eu acho que pode ser essa oportunidade, pode ser outra. Mas empreender, eu vim para esse mundo para fazer isso. Eu não tenho outra vocação. Não vai dar certo qualquer outra coisa, então vê aí alguém para me substituir, porque eu vou seguir minha vida. E assim foi feito. Eles arrumaram um executivo para seguir. Eu fiquei no que se chama de garden leave, né, o no compete, durante uns 6 meses. E nesses 6 meses eu criei a empresa que hoje formou tudo o que a gente tem do Grupo FS. Nessa época ali eu criei as condições, estudei, pesquisei e agi. E executei meu plano. E antes da gente entrar realmente agora na história do grupo, eu queria convidar quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente pelo YouTube também, para conhecer o nosso parceiro, né? Quem é empreendedor, quem está começando o seu negócio e quem precisa de uma ajuda ali no fluxo de caixa, de cartões, de emissão de boletos, pode contar com a Asas, que é a parceira do Zero ao Topo. Todas as informações estão no link que está na descrição aqui do episódio, no YouTube ou nos agregadores de podcast. Mas agora vamos voltar então para a história de como foi criado o Grupo FS, né? Pois é, na minha época eu não tinha o Asas para ajudar. A gente não tinha isso e foi mesmo de novo. Da mesma forma que eu fiz no café, que eu fui para o All-in, peguei todas as minhas reservas, todas, peguei dinheiro emprestado com meu pai, tudo que eu tinha, botei lá. Foi o que eu fui fazer. 100% seu dinheiro. 100%. E meu pai me ajudou muito. Meu pai tinha as economias lá dele, empregou essas economias. E lá no café especificamente, a gente ainda tomou algum dinheiro lá nos fundos constitucionais, que eram geridos pelo Banco do Nordeste, que é um parceiro do BNDES. E aí meu pai também tinha uns 2 apartamentos, eu também tinha 2, nós botamos em garantia lá para pegar aquilo. Foi o all-in total. E deu tudo certo. Quando eu fui montar a FS, também foi o all-in. Eu falei, é isso que eu vou fazer e eu vou empregar toda a minha energia, inclusive recursos financeiros, tempo, tudo para isso funcionar. E a vida de empreendedor sempre é aquela vida, o Google, todo mundo só conta as histórias boas, mas no fundo, aquela história boa, ela provavelmente é resultado de muito trabalho, de muito perrengue até chegar naquela história boa você contar. Mas o meio dela, o começo dela, geralmente é muito sacrifício. Eu chamo de um rally Paris-Dakar. O meio dele é só dormindo pouco, quase não toma banho, toma água quente, sol o dia inteiro na cabeça, carro quebrado, carro virado, ia para chegar na reta final. Então, o meio do caminho é meio um rally Paris-Dakar. E assim, com essa mesma tese, eu comecei a fazer o investimento na FS. Que basicamente, eu fiz uma coisa... Hoje, como é que você faz um investimento, né? Assim, você mais ou menos, qual o problema que eu vou resolver? Qual é o protótipo de produto que vai atender? Testa o protótipo, um pequeno e seleto grupo de clientes. Esses clientes meio que te ajudam a testar. Aí você vê se consegue escalar, investe mais um pouco para escalar e vai. No meu caso, eu olhei para dentro de mim. O que eu sei fazer? O que eu sou bom de fazer? Bom, eu sou bom no setor de telecomunicações, que eu conhecia muito. Eu sou muito bom em tecnologia. Então, isso me considera um cara comercial. Eu falei, bom, então eu tenho que encontrar alguma coisa que eu possa usar esses meus ativos que eu sou bom. Então, não foi pela dor do cliente. Foi primeiro porque eu sei bem fazer. Onde eu tenho vantagem comparativa e competitiva. Bom, dito isto, o que foi meu segundo passo? Aí eu falei, bom, agora o que fazer? E aí eu fui na área de tecnologia, eu falei, tem que ser em tecnologia. Aí estudei daqui, cheguei em cibersegurança.
E aí, basicamente, o que eu fiz? Eu olhei as empresas gringas que tinham feito IPOs, as histórias de sucesso, e fui estudando por ali. E percebi que muitas delas ficaram bilionárias, fizeram os IPOs no bolha da internet. Mas, na sequência, como várias empresas da bolha da internet caíram, afundaram. A bolha explodiu. A bolha explodiu, mas depois elas voltaram a se recuperar. E eu fui tentar entender essa razão da recuperação. E aí eu basicamente vi um fenômeno onde todas se recuperaram, que elas estavam muito associadas ao crescimento da banda larga residencial. Não tinha celular, não tinha internet no celular lá em 2004, 2005, quando elas começaram a se recuperar, o preço das ações, nem as vendas, né? Começaram a recuperar. Mas nos Estados Unidos, sobretudo e na Europa, você via um crescimento muito acelerado da banda larga, que não era nem fibra ótica, como a gente conhece, era a DSL, era uma banda larga em cima do par de cobre, não como a gente conhece hoje em cima de uma fibra ótica. E aí, mas elas voltaram a vender, e aí dava para começar a entender o problema. Bom, é claro que faz muito sentido isso, porque só há cibersegurança, se é cyber, porque há internet. Quando não tinha internet, elas foram para baixo, porque as pessoas não tinham do que se proteger no cyber. Era melhor ter cadeado em casa, proteger o portão, né, do que ter antivírus, uma coisa que você não se conecta. Então, a internet crescia e elas cresciam como uma derivada, que faz todo sentido. Mais conexão, mais oportunidade, mas mais perigos. E para perigo, você toma uma das coisas é comprar software de proteção. E aí veio meu conhecimento de tecnologia. Eu falei, opa, aqui pode ter uma oportunidade para mim. Esse pessoal tudo está olhando para banda larga residencial. Eu não acredito que banda larga residencial poderá ser, em algum momento no futuro, mais importante do que banda larga móvel no celular. Muito menos que o PC ganhe essa corrida do celular. As pessoas vão se conectar, interagir, trabalhar muito mais no celular do que no PC. Isso gera do meu conhecimento de telecomunicações. Bom, eu posso estar errado no time, mas para onde está indo eu tenho certeza que eu estou certo. Confio plenamente no meu taco, isso que vai acontecer com o mundo. E quando eu comecei a história da FS, era 100% para celular e a penetração de smartphone no Brasil era 1%. Basicamente era a base que tinha de BlackBerry, o famoso BlackBerry e um pouquinho de Nokia. Não existia nem iPhone nessa época. Estava prestes a lançar, ele estava na versão 1 dele e o Android estava também engatinhando na versão 1.1 e tal. Mas eu falei, bom, é para onde vai? Eu tenho que entrar primeiro, até porque quando eu falei com esses gringos, eles diziam, não mexe com esse negócio de mobile, não, isso não dá dinheiro, não tem a menor chance, não tem desenvolvedor. Olha, isso aí a Apple não deixa botar nas lojas, a Android tá um começo, ninguém entende direito como é que faz isso. Não vai dar certo, isso não funciona. Nós estamos concentrados aqui no PC, que aqui funciona, aqui é escalável e tal. E eu olhava e falei, vocês estão totalmente errados e eu estou totalmente certo. E fui com tudo. Mas, por incrível que pareça, eu estava errado no time. Porque realmente foi o que se provou que aconteceu. Mas naquele primeiro ano, eu não encontrei o desenvolvedor, eu não encontrei. Tudo que eles disseram foi uma profecia que se concretizou. Mas eu falei, eu não vou desistir do meu negócio de jeito nenhum. Eu vou passar um tempo aqui fazendo um produto para PC, mas de um jeito diferente do que eles fazem, e vou esperar a melhor janela para abrir para o celular. E aí, em 2009, 2010, eu lanço o produto de PC, mas já com a coisa que eu gostava muito, que eu sabia fazer, que era telecomunicações, e não através de parcerias com as empresas de telecomunicações, mas com os provedores de internet. À época, IG, UOL, Terra, que eram provedores de internet, e fazendo uma estratégia de venda full digital, parece óbvio hoje, né? Qualquer coisa vende full digital, mas naquela época não era tão óbvio assim, vendendo através de plataformas de e-mail marketing. Eu fiz uma pequena plataforminha de e-mail marketing, basicamente é um disparador de e-mail, com alguns tagueamentos, os primeiros ideias de tagueamento. E vendia lá o meu produto lá, PC Seguro, vendia lá aquele produtinho e ia andando. Até que em 2010, o 3G no Brasil se tornou uma realidade, a conexão começou a chegar, a Apple já estava no iPhone 3, a Android já estava estabilizando o seu portfólio no Android, na plataforma Android, e aí as coisas começaram a ficar super claras. Primeiro, começou a ficar super claro para o mundo que o celular ia ganhar a corrida. Não tinha o menor perigo do PC ganhar aquela corrida. E segundo, que as coisas todas iam migrar para no celular. Até na época tinha uma ideia de tudo vai virar um aplicativo.
Qualquer coisa que você pense vai virar um aplicativo. E aí essa coisa você tinha desenvolvedor, você já começou a abrir. Começou a indústria de Começou aplicativos, a indústria e tal. E aí eu conheci uma empresa numa feira finlandesa chamada F-Secure, que essa empresa finlandesa, ela tinha a mesma ideia que eu. No mesmo time, etc. Só que um mercado mais maduro lá em Helsinki, eles conseguiram levantar capital com investidor, fizeram até a IPO da empresa, mas com aquela mesma ideia de fazer cibersegurança para smartphone. E só que eles estavam mais avançados do que eu, porque eu estopei meu projeto, fui fazer para computador, mas aí eu conheci eles e a gente se conectou muito rápido porque a gente queria fazer a mesma coisa e tal. E esses caras foram super parceiros meus quando eu consegui estabilizar minha solução de celular, de mobile security. Eu consegui estabilizar aquilo, eles foram super parceiros, porque eu inclusive usei muito produtos deles, a base dos meus produtos eu usava produtos deles e tal. E ficaram meus parceiros até 2014, 2015, eles foram super parceiros meus. E aí esses finlandeses me deram muita cancha, porque parte do caminho que eu ia sofrer, eles disseram, vai por aqui, a gente já foi aqui, isso não dá certo e tal. E aí em 2010, final de 2010, a gente lança a nossa primeira aplicação para celular, e aí vai super bem, em 2011 a gente vai super bem, 2012 super bem. Em 2013, estava claro que eu tinha uns 2 anos assim, de vantagem sobre todos os concorrentes, sobre a McAfee, a Norton, eu estava muito na frente, porque ali que eles estavam despertando para efetivamente... É aquela história de você ganhar tanto dinheiro com os teus status quo, que às vezes está uma coisa do lado e você não quer botar atenção para aquela inovação que está acontecendo ali do seu lado, porque você ganha tanto dinheiro aqui que às vezes o que está ali do lado você não consegue capturar tão bem quanto alguém desafiante que chega e só olha a inovação, nem olha para o seu negócio e consegue capturar tudo. É a história da Kodak, né? É a história da Kodak. A Kodak inventou o filme digital. Mas não quis apostar porque ganhava muito dinheiro com o filme ali sendo revelados, né? E o status quo, a rede de dealer, de revendedores e tal. Aconteceu com a BlackBerry também. Você tem vários casos que demonstram a própria Nokia. A Nokia é um caso até super curioso, porque lá em 2008 eles acreditavam muito que a localização seria um grande step up deles para o futuro. E eles estão até certos também. Em comprar uma empresa na época, eu acho que foi 15 bilhões de dólares, eu não lembro se foi 15 bilhões de dólares, acho que foi 15 bilhões de dólares. Eles compraram, só que a base do que eles queriam fazer era uma coisa diferente do que o Waze fez, que as pessoas dão as informações, etc, etc. Em tempo real, né? Eles queriam cruzar as informações do mundo através de conexão de satélite, de torre de celular e tal. E aquilo era muito complicado fazer. Até hoje é muito complicado fazer isso. Não é tão trivial assim fazer. E aí, no final, a Nokia foi vendida pelo metade do preço dessa empresa que ela comprou. Nossa. Toda a Nokia divisão de celular e tal. Então, também não foram felizes. Talvez o melhor modelo para a Nokia era se casar ali na época com o Android, usar um sistema operacional que já estava difundido e eles serem um player, como foi a Samsung no celular, talvez. Não dá para saber exatamente qual seria o melhor caminho, mas perderam o bonde. E aí eu sabia disso e aí comecei a agregar novas soluções no meu produto, como o Cloud Segura, que a gente começou a agregar no nosso negócio seguros, tudo numa grande proposta de valor de manter você seguro. O nome desse projeto chamava Peace of Mind, em inglês, é paz de espírito, assim, de você estar tranquilo em tudo que você faz. Seja para guardar seus arquivos num cloud, seja para um seguro no celular, seja para a aplicação de você ali no antivírus, de você estar protegido. E esse negócio deu super certo. Em 2016 a gente vende uma participação ultra relevante para o Carlyle, para o fundo de investimento americano Carlyle. Eles entram na companhia em 2017. Em 2018, 2019 eu só com função de conselho de administração, monto meu family office, minha empresa de investimento, começo a investir no mundo de startup de novo. Eu quero fazer uma coisa que eu consiga fazer bem. O que eu consigo fazer bem? Agora eu tive evento de liquidez, então eu consigo investir, mas eu quero investir em coisas que eu também consiga falar, eu consigo agregar, fazer um smart money, um dinheiro mais inteligente, que agrega não só... E aí, ali estava começando o boom das startups no mundo, né? As empresas assumindo valuations assim, enormes, toda aquela coisa que a gente viu, os unicórnios e tal. E nessa época, ali até 2020, eu fiz 40 co-investimentos, né? Eu investi em 40 empresas em todas as regiões do planeta. Meu máximo de portfólio foi 42 empresas.
que eu investi como co-investimento. Então, empresas que estavam precisando rodada, a gente analisava e comprava um pedaço minoritário e tentava ajudar aquela empresa. 2020 e 2021, a gente recompra a participação do Carlyle. O Carlyle toma uma decisão, é público, não estou falando nenhum segredo, de sair do Brasil. A SPX compra uma parte dos portfólios dele e outra parte, como Redditor, eles colocaram no mercado, a Redditor no IPO, a gente numa operação privada, e eu recompro essa participação deles. Em recomprando a participação deles, reconfigurando isso, eu resolvo pensar o negócio de uma forma diferente. Então, basicamente, a origem da empresa, eu transformei ela numa holding e splitei operações que estavam ali dentro, tentando na ideia de destravar valor. Falei, essa empresa faz muita coisa, talvez se a gente colocar empresas especializadas em determinadas coisas, a gente destrave valor, torne mais especializado e torne o modelo mais eficiente. Era muito risco você pegar um negócio que funciona e fazer uma transformação desse tamanho. O nível de risco é muito grande. Né? Qualquer um quer quebrar o status quo e refazer um negócio funcionando. Mas foi assim a gente fez e começou essa operação mais ou menos uns 6 meses após eu ter recomprado ali em 2021. Uma das empresas que a gente splita é toda empresa que faz cibersegurança para consumidor. E nessa ideia, em 2022, a gente já com a empresa spin-offada, a gente refunda ela originalmente e a TIM, a operadora de telecomunicações, se junta a gente nesse processo, compra uma participação super importante no stake da empresa, com a ideia de cibersegurança é uma coisa importante para o meu negócio, de telecomunicações, então eu gostaria de estar perto desse setor e a gente também pode colaborar com vocês como canal de venda. Então, a gente falou assim, bom, canal de venda é muito importante para nós, a gente acha que nosso produto e conexão estão juntos o tempo todo, não há cibersegurança sem a conexão e vice-versa. Então, fazia todo sentido e a gente faz isso, a empresa vai dar super bem, a nossa empresa de PJ faz super bem, resultado que toda a nossa estratégia funcionou super bem. E agora, em 2024, a gente está olhando o que nós vamos fazer nos próximos anos. E nós temos algumas coisas importantes aí no portfólio que estão rodando a gente. Vocês fizeram umas captações recentes também, Fizemos todas as nossas captações. Inclusive fizemos aqui uma na XP, logo que a gente montou a empresa. Uhum. A ESA, né? ESA. A gente fez uma captação aqui logo no início, e depois agora a gente fez uma nova, fizemos uma nova emissão. Foram 100 milhões e 160 milhões, Isso. Uhum. Nós fizemos dívida privada, tudo focado nessa companhia nova, porque é a que consome muito capital no ponto de vista de P&D, é a nossa... E uma empresa que a gente, de fato, montou do zero. Uhum. E aí, a gente olha para frente, a gente está muito entusiasmado com as potencialidades que tem IA, a gente está bem entusiasmados com a computação quântica, o mercado abre muito diferente em cyber. A gente olhando para... A gente tem uma iniciativa de fintech, que é uma empresa chamada SafeTech nossa, e a gente está olhando muitas oportunidades aí no Brasil com o Drex, com a moeda digital, com a CBDC. A gente está achando que, de fato, há uma mudança, e essa mudança adicionada ao Open Finance e adicionado já as coisas que o Pix provou, a gente está achando que pode haver uma reconfiguração aí no setor e oportunidades novas apareçam, que pode ser que para os grandes bancos não seja uma atividade que no início chame tanta atenção e tem oportunidades para alguns entrantes, que a gente acha que tem uma mudança substancial no tempo com esses elementos. Então nós estamos tentando investir também nisso. Então, é isso. Essa é a minha história até hoje. E a empresa hoje, só para a gente ter uma noção do tamanho também, no ano passado o grupo faturou 1,4 bilhão, é isso? O faturamento, na verdade, desse ano, né? É desse ano, de 2024. 2024. E qual que é o tamanho atual da empresa? Quantos funcionários tem? 1.300. 1.300. E a sede é em São Paulo? Nós temos uma sede em São Paulo do grupo. A empresa, a ESA, a sede dela é no Piauí. A gente... esses movimentos são interessantes. Tá? Fazendo um parênteses, por que Piauí? Que eu acho que é importante falar. Nós fomos um grande empregador de tecnologia na Índia, em 2014, 15, 16, 17. A gente, lá em 14, 15, 16, crescendo muito, a gente abriu um escritório no Vale do Silício para design de produtos. Quando a gente chega no Vale do Silício, a gente queria botar também muitos operação lá também, né?
programador, tech lead, pessoal de teste, pessoal de projeto, a gente queria colocar. Quando a gente viu lá, falou assim, pô, é muito caro colocar aqui. E o nível de produtividade não é tão bom. E aí foi entender como é que as grandes empresas faziam, né? Já que o nível era tão caro e tal. E aí basicamente a gente percebeu que a Índia era um fornecedor deles, no que diz respeito a contratar coders, pessoas para codificar. E a gente falou, bom, então nos Estados Unidos é mais ou menos o seguinte, foi a nossa leitura lá em 2016, 2014. Era, bom, aqui é muito bom para a gente contratar cérebros para design, para arquitetura do software, é muito bom, a gente consegue, tem budget para contratar esse pessoal aqui, mas a mão de obra em abundância está na Índia. E a gente fez exatamente esse movimento, deixou o escritório lá no Vale do Silício e foi montar a mão de obra na Índia. E ficou Brasil, Estados Unidos e Índia. E a gente chegou a ter na nossa filial da Índia 660 programadores coders. Só time de tecnologia. Era mais da metade dos funcionários? Na época era de codificador era 80%. Quase tudo estava lá. E aí, quando fez a Covid, quando eu recomprei a empresa, uma coisa que ficou claro para mim é que a estratégia da Índia precisava ser revisada. Porque ela foi muito boa naquela época, mas agora com o dólar, quando deu aquela disparada com a Covid de 4,20, 4,30 para 5,60, 5,50, tornou a operação cara. E basicamente o mundo, como se digitalizou muito rápido naquela época, né? Várias empresas que não tinham nem e-commerce direito, tiveram que vender tudo digital porque não tinha mobilidade mais, na nossa vida, tinha que comprar tudo digital mesmo. E a Índia foi um grande celeiro de mão de obra para o mundo. O resultado disso é que a pressão do aumento de salário veio, empresas como a nossa estavam perdendo talentos e tendo que contratar talentos que não eram tão talentos assim, mais caro do que já tinha, e toda a pressão da escassez de mão de obra, que é comum em qualquer lugar do mundo que começa a escassear a mão de obra e tem pressão de demanda muito forte. E aquela estratégia precisou ser revisada. Falei, bom, se continuar, se esse dólar chegar em 7, está totalmente inviável a operação. Então, antes que chegue lá, vamos tomar uma decisão. Segundo, a qualidade está caindo muito. Então, olhando aqui que a gente tem algumas métricas na indústria de software. Né? Quantas releases a gente solta? Release é o produto pronto para ser testado. Quantas releases nós soltamos até que se chegue na versão final? Isso é uma métrica que a gente mede qualidade do nosso time de coder ali. Né? Então, eu mando para o teste, aí o teste reprova. Mando de novo, teste reprova. Mando de novo, teste reprova. Significa que tem algum problema ali na concepção entre produto e tecnologia que não está funcionando tão bem, porque quando está chegando em teste, o teste está reprovando. Então, isso era uma medição, a gente estava vendo piorar muito. Em vez de mandar 1, 2 versões para a área de teste, estava mandando 5, 6. O que atrasa o fluxo inteiro, né? Tudo que era para lançar vai ganhando mais tempo e tal. E aí, quando vai atrasando o lançamento, vai aumentando pressão em vendas e a empresa começa a trabalhar muito pressionada. E aí, tá aumentando a quantidade de releases, tá aumentando substancialmente, que prova que nós temos algum problema de qualidade aqui. Nós estamos com uma pressão de custos muito grande, temos que refazer. E aí a gente estudou. Muita gente falava de Portugal, muita gente falava pra gente da Argentina, e a gente começava a olhar muitas, sobretudo fintechs, sendo forjadas no sul do Brasil, Santa Catarina sobretudo. E um centro aqui em Campinas e um centro ali em Belo Horizonte, que o Google foi para Belo Horizonte um tempo, quer dizer, está lá até hoje, há mais de 20 anos o Google está lá. E a gente olhava essas regiões. E aí a gente olhou a experiência do César em Recife. Falou, que experiência legal. Vamos olhar. Quando a gente chegou lá no César, a gente já... aqui já está ficando competitivo, a gente já não vai conseguir o que a gente espera. Já muita gente veio muito na frente da gente, está super atrasado aqui. Só que era bom lá em 2013, 2014, você ser um dos desbravadores. Agora já está meio que carimbadinho o negócio. Mas a gente falou, mas o Nordeste pode ser uma ideia. E aí a gente foi, visitou várias regiões e chegamos no Piauí, onde nós encontramos uma ótima relação de qualidade de mão de obra formada na faculdade, não exatamente empregada, porque tem poucas empresas lá, mas ótima qualidade das universidades, uma quantidade relativamente muito boa de vagas, e a gente teve muito apoio governamental para ir, governador, prefeito, que incentivavam empresas de tecnologia. E a gente teve aquela ideia, será que a gente não pode ser o que foi o César? A gente pode ser o primeiro aqui do que foi o Porto Digital, fazer no Piauí uma nova região? E a gente foi se aventurar lá. O nosso resultado prático, hoje nós somos o maior empregador de tecnologia do Piauí, lá com a IAESA, a sede é lá, ficamos o maior empregador do Piauí. O que a gente tem assim de diferente lá? A gente tem uma mão de obra com um nível de pressão, de custo, menos pressionada aqui na região sudeste.
a gente tem uma ótima qualidade de mão de obra lá, só que esse desenvolvedor, falando de desenvolvedor especificamente, a curva de aprendizado dele é um pouco maior do que tem em São Paulo. Porque, na prática, o que isso quer dizer? Que a gente põe um desenvolvedor em São Paulo, um desenvolvedor sênior, ele já está mais ou menos em full operação, ele conhece todos os sistemas da empresa, você coloca ele num projeto novo, ele sabe o que fazer, como fazer, ele aperta no botão, acontece uma coisa, aperta em outro, ele já sabe, mais ou menos 4, 5 meses. Lá a gente demora um pouco mais, 7, 8 meses, porque ele não tem muita experiência de empresa, embora tenha fundamento educacional, mas em empresa não tem, então ele demora um pouco mais para entrar. Mas por outro lado, a qualidade é boa, o turnover é menor, não tem essa perde-ganha muito, muito comum aqui em São Paulo. E de uma maneira geral, a qualidade está exatamente, nós estamos chegando no mesmo padrão que está aqui. Claro que algumas especialidades lá a gente não encontra. Algumas coisas muito específicas, por exemplo, o core de cibersegurança a gente não consegue encontrar lá. Tem muito pouco engenheiro de cibersegurança no Brasil, diga-se de passagem. Por exemplo, em IA, a gente também não consegue encontrar tanto. Mas em todo o resto, qualquer linguagem de front-end, que seja Flutter, em Java, em PHP, em qualquer linguagem de front-end a gente consegue, qualquer linguagem de back-end a gente consegue bem, Tech-Miner a gente consegue relativamente bem, mas ainda em algumas especialidades não tem formação lá nas faculdades. Então a gente usa, então a ESA tem lá, mas tem filiais, uma das filiais da ESA em São Paulo, filiais no Sul, Rio de Janeiro, e que a gente também cobre esses buracos. Mas a empresa, essa parte de desenvolvimento é home office, então tem gente do Brasil inteiro lá. Eu acho até, inclusive, que a gente deveria ter gente do mundo inteiro. Acho que o nosso próximo desafio é ter várias pessoas de muitos mundos, com diferentes perspectivas de mundo para contribuir. Então, falando, te respondendo, a gente hoje, a AFS é São Paulo, a Holding, e a ESA especificamente é lá no Nordeste. Mas você fica onde? Eu fico em São Paulo. A sua base? Você fica em São Paulo. Fico em São Paulo. E aí você viaja muito também, né? Viajo Porque muito. Você falou. Viajo muito. Metade do ano fora, quase. Quase né? metade do ano eu fico fora. Viajo muito. Mais do que eu gostaria. E a outra metade, quando você tá por aqui, então você gosta de ir ao escritório, gosto né? de escritório, gosto do contato físico, da conexão. Eu gosto de ter reunião presencial. Eu não sei se isso é velha guarda, nova guarda, eu não sei exatamente o que é, mas é a minha característica. É engraçado porque uma pessoa de uma empresa de segurança, de tecnologia, prefere estar... Prefiro. Incomparavelmente. Incomparavelmente. Acho que tem lados positivos das duas coisas, né? Mas realmente, assim, você... Principalmente aqui, nessa conversa que a gente está tendo, faz muita diferença ter a pessoa aqui na frente, né? Conversando aqui, fazendo as perguntas. Eu acho. Eu me sinto mais à vontade. Acho que cada um reage das coisas, que não tem uma fórmula. Acho que tem que adaptar naquilo que melhor você tem nas mãos. Eu prefiro, se eu tivesse que escolher, se fosse possível, sem prejuízo de produtividade, eu sempre escolheria o presencial. Agora, eu reconheço que essas ferramentas todas dá um ganho de produtividade absurdo. Você poder fazer uma videochamada com múltiplas pessoas, que as pessoas consigam colaborar na videochamada, e ao invés de todo mundo compra passagem, vem gente do mundo inteiro, coloca aqui, as pessoas estão cansadas, voo, fuso horário e tal, e vem fazer uma reunião às vezes de 2 horas, às vezes não, em muitos casos é muito improdutivo. Então, reconhecidamente a tecnologia está nos ajudando absurdamente. A gente sentiu isso muito, o efeito dela prático, acho que o mundo se deparou com isso na Covid, onde as reuniões presenciais, pelo menos naquela primeira leva da Covid, aqueles 3, 4 primeiros meses, ficaram proibitivas, né? Literalmente proibitivas. Né? Muitos países, inclusive o Brasil, era lockdown. Né? Você não tinha ferramenta de mobilidade, não tinha voo, não tinha... Então, aí você viu o tanto que tecnologia pode suportar a humanidade, né? Seja na própria telecomunicações em si, que aguentou esse tráfego, explosão de tráfego do dia para a noite, seja os aplicativos como o Zoom, que não eram conhecidos, na grande maioria o Meet, não era uma coisa super conhecida, não era uma coisa assim popular, e virou popular do dia para a noite e aguentou esse tráfego, e o quantas vidas se salvou graças a essas ferramentas, né? Eu não saberia dizer, mas saberia estimar que isso é alguma coisa grandiosa, né? Quantas reuniões foram feitas, o Zoom decidiu fazer no Brasil um programa social, no mundo, definir ou não o lockdown, com todo mundo conectado ao mesmo tempo, podendo falar. Tem essas possibilidades que a tecnologia traz em qualquer frente,
eu acho uma maravilha. Mas no caso de reunião, no caso de presença, eu prefiro presencial. Se tivesse que escolher, se pudesse escolher. Agora, como que é um dia normal seu, assim? O que você costuma fazer? Você gosta de se exercitar, medita um pouco, tira um tempo para ler, ou é só trabalho? Só trabalho. Eu não faço meditação, até deveria fazer, deveria experimentar isso. Meu nível de atividade física também é muito baixo e basicamente segunda é trabalhando. Claro, eu sempre fui um leitor habitual. Hoje talvez eu mudei o formato de consumo de conteúdo de leitura. O livro, assim, por exemplo, eu gosto muito, mas toma uma quantidade de tempo hoje muito grande. Você precisa de se dedicar ao livro. Porque o livro, o formato do livro tradicional, da qual eu fui criado e de onde eu tenho hábito, eu reconheço que ele não é um formato hoje que conversa tanto com a sociedade de hoje. Porque a nossa sociedade ela tem uma característica de ser multifunção, né? É meio que você YouTube tá ali, aí você tá olhando o celular aqui, tá cozinhando ali, escutando música com lá, tá 4, 5 coisas acontecendo simultaneamente. E o YouTube é ótimo, porque o cara tá falando ali, você não tá super concentrado, mas tá falando ali. Você tá com um fone aqui ouvido, o outro é o YouTube, cozinhando aqui, caminhando da esteira ali, tudo ao mesmo tempo. O livro, você meio que é mais difícil você fazer muitas coisas. Você tem que estar lendo, olhando pra cara dele, você tem que estar dedicado a ele. Exige de você, né? E também tem uma questão técnica também. A absorção audiovisual, ela é potencialmente melhor absorvida do que o conteúdo do livro, assim, para efeito de absorção, né? Quanto mais você dá esse tipo de recurso de aprendizado, de experiência de aprendizado, melhor é a absorção. É claro que você vai dizer, pô, mas quando não tinha isso, as pessoas não aprendiam. Tanto é que até em 1995 não tinha nada disso. Não tinha portal, por exemplo. Um portal de internet não existia e nem por isso a sociedade deixou de inventar coisas, fazer coisas novas, descobrir, seja medicina, seja em qualquer setor, deixou de fazer. Então, isso não é uma verdade absoluta, mas de fato tem uma melhora. E aí hoje eu não consigo te responder assim, me dedicar tanto aos livros quanto eu conseguia há 10, 20 anos atrás. Mas eu tenho um consumo de leitura assim, muito grande. Eu acho que eu leio, fosse fazer uma conta, umas 120 páginas de coisas por dia. Artigos, textos, notícias. Eu mais ou menos eu leio, mas num formato muito forte pelo celular, leitura ali no celular ou no iPad. E é muito mais uma leitura dinâmica ali, de tentando me situar no mundo o tempo todo. Algum artigo que eu me interesse mais. Eu até fiz um promptzinho na inteligência artificial, porque é tanto artigo que meio que ele vai dando um certo resumo para mim, para saber se naquele eu consigo me dedicar à leitura. Então eu fiz um resumo, eu fiz uma certa curadoria, que ele me diz, isso aqui fala sobre isso. Isso aqui eu vou ler então, isso aqui eu não vou ler. E eu jogo aquilo todo dia lá automático, eu fiz automático lá, jogo todo dia porque é muita coisa. Muito volume hoje de informação é surreal. Claro, tem muita informação repetida e muita coisa que não acrescenta, mas a produção de conteúdo no mundo é surreal. E uma pergunta assim, um pouco mais relacionada a essa ambiguidade da segurança e do digital, né? Qual que é o maior problema de segurança das pessoas hoje no celular? Porque a gente vê casos de fraude, eu acho que quem não conhece alguém que já foi vítima de fraude, provavelmente é a vítima e ainda não sabe, né? É isso. Ou foi até e não sabe. Exato. Então, assim, o que as pessoas fazem de errado e o que as pessoas deveriam fazer? O que você faz? Qual que é o conselho que você daria? Claro, ótima pergunta. A percepção de cibersegurança, ela muda muito com o arquétipo econômico-social. Se pegasse aqui por exemplo, na XP, o nível 1 de executivos, e essas pessoas fossem, Deus o livre, mas só aqui inventando história, elas fossem roubados o seu celular, provavelmente a primeira preocupação delas seria ligada a conteúdo. Putz, ali dentro tem uma senha, um documento, uma foto, um e-mail, os contatos, um mundo de conteúdo que se esse ladrão pegar, putz, vai me dar dor de cabeça. Porque é sensível familiarmente falando, é sensível pro meu trabalho, é sensível para minhas relações privadas, tem sensibilidade, seja em que aspecto for. Então, primeiro ponto, conteúdo.
A segunda zona de preocupação dele é a conexão. Putz, será que o cara vai pegar a minha conta do Uber? Será que o cara vai pegar a minha conta do banco? Será que o cara vai pegar a minha conta ali do Instagram se passar por mim? Ele se preocupa com a segunda zona grande de preocupação dele é com a conexão. A terceira zona dele é se aquele ladrão consegue chegar muito perto dele. Será que ele vai descobrir onde é a minha casa? Será que ele vai saber o nome da mulher dos meus filhos? E por fim, ele vai chegando no aparelho mesmo, vou ter que comprar outro. Que é muito mais ligado ao trabalho do que a custo. Quando você muda diametralmente oposto, a classe CD, pegar exatamente o oposto disso, as preocupações se invertem. A primeira zona de preocupação no assalto é levou meu celular, amanhã eu tenho que receber minhas ligações do Uber e não tenho aparelho para receber. E eu também não tenho dinheiro para comprar um outro. Então a preocupação dele é reposição material. Ele está muito preocupado em repor isso. A segunda zona dele de preocupação é se vão usar o CPF dele. Porque a quantidade de pessoas, 70, 80, 90 milhões de pessoas no Brasil hoje, o CPF é uma alavancagem para necessidade básica. Então o que significa que está com o CPF limpo? Significa que eu posso ir no comércio e comprar a prazo. Produto de primeira necessidade, um eletrodoméstico. Então, meu CPF limpo, minha capacidade que eu tenho, às vezes, de me alimentar ou pagar a conta de energia. Eu trabalho com esse tipo de alavancagem. Então, sujar o meu CPF, o cara pegar aquela informação e usar o meu CPF, que é a história da fraude, isso é um mortal. Eu não posso deixar meu CPF tá com problema, porque eu perco minha capacidade de consumir, de interagir com o mundo. E aí chega nos conteúdos, chega na conexão. Para o pequeno empreendedor, aquilo ali é o trabalho dele puramente. O roubo daquele telefone ali dele é exatamente, eu não consigo trabalhar amanhã. Então eu tenho uma loja na internet, no Instagram, eu tenho uma lojinha mesmo no comércio, eu sou um prestador de serviço, o celular é como é que meus clientes vão me atacar. Então tem 3 grandes aspectos, tem outros arquétipos, mas para facilitar que tem 3 grandes. Então, o cibersegurança, ela se manifesta nessas três frentes, né? Então, como você repõe o aparelho especificamente, ou consegue localizar, bloquear esse aparelho, tentar resgatar esse aparelho de volta. Você tem a preocupação toda de garantir que a conexão, ninguém se passe por você. Tem o elemento do CPF, de garantir que, pelo menos eu te digo, estão usando, estão fazendo, e mando o alerta para os bancos para dizer, bancos, teve um problema aí, então não deixa andar. E tem o tema muito caro a uma parte da população, que é o conteúdo em si. Bloqueia o aparelho para todo sempre e remotamente ele não vai ter acesso a nada. Isso para as pessoas, para as empresas é uma realidade completamente distinta. Mas para a gente falar de pessoas aqui, seriam essas 4 grandes coisas. E aí você tem um conjunto de ferramentais para atacar cada problema desse, que vão do antivírus a um seguro de um celular. Está tudo conectado numa única plataforma que você consegue contratar isso para que isso tenha uma certa tranquilidade em cima de um evento danoso, que é o roubo no aparelho que deriva a transferência via Pix, deriva o acesso ao conteúdo. Essas fraudes online, que o Brasil infelizmente é um dos líderes nesse negócio, ela tem... É um negócio muito fruto do problema educacional mesmo. De você não conhecer, não ter o famoso e velho desconfiômetro. Porque geralmente são golpes até relativamente, a gente contando, são relativamente simples. Por exemplo, mensagem ou e-mail para você ou no WhatsApp. Sua encomenda do correio chegou. Basta você clicar nesse link aqui para aqui autorizar o correio e te entregar. E você vai lá, clica naquele treco, bota lá seu CPF, bota lá seu dado. Você abre lá um determinado site, não vê se o endereço está certinho. Você só bota lá, sei lá, um site de um e-commerce qualquer, e aí você está no meio da digitação, ele auto-preenche para você com site de outra coisa. Você não entra lá, cai aquela cara igualzinho fosse o site. Você pensa que está numa experiência do site, você não olha os endereços, tá tudo bonitinho lá. E vai lá, se conecta, cadastra, coloca login, coloca senha, e aquilo é capturado por uma rede de criminosos. E aí, iguais a esse, tem vários exemplos. O CPF está sujo, limpe agora. Crédito pré-aprovado. E essas manifestações, diferentes formatos, diferentes intensidades, acontecem todos os dias no Brasil num volume
absurdo. Eu recebi umas 2 mensagens só hoje Só disso. Esse volume, assim, recentemente o Datafolha se aprofundou em pesquisa sobre isso. Esse negócio cresce a uma taxa de uns 25% ao ano. Impressionante. Para as empresas, na dimensão das empresas, você tem hoje o custo de um ataque cibernético, na média, está em $5 milhões. O custo total para a empresa após um ataque cibernético. Esse é o maior custo nos últimos 20 anos. Nós estamos num all-time high de custo. Porque estão ficando complexos. A inteligência artificial, que nos ajuda a melhorar a nossa vida, ajuda o criminoso a melhorar a vida, né? A facilitar a vida dele contra você. A exposição de dados que a gente tem, então você imagina, né? O que você faz no seu dia a dia? Você vai entrar no avião, pegar a internet, aí ele te baixa um bando de coisa para preencher. Aí você chega no aeroporto, aí você quer comprar um negócio, fala, faz um cadastro, você ganha um bônus, um cupom. Aí você vai lá. Aí o que aconteceu? Autocomplete. Salva teus dados aqui e nunca mais precisa fazer. As pessoas olham do ponto de vista de facilidade, vou salvar meu dado aqui nessa plataforma qualquer, para eu nunca mais ter que preencher tudo de novo. Meu nome, nome da minha mãe, CPF, cartão de crédito. Essa maçaroca de dados está aí. Algumas estão super protegidas, seguras, outras nem tanto. As que não estão nem tanto, elas vazam, elas são comercializadas na Deep Web. E o seu dado está por lá. Eu, particularmente, tenho o e-mail da Dark Web. Então, sabe aquela história no passado que tinha o dinheiro do ladrão? Eu deixo aqui R$50 no meu bolso aqui, tá aqui. Então, se o ladrão vier, eu tenho 50, leva. O resto do dinheiro tá na meia. Então, eu tenho o e-mail de uso da Dark Web, que é um e-mail que não conecta nada com nada. Assim, é e-mail mesmo de mandar mensagem, não é meu e-mail de segurança. Esse eu tento guardar ao máximo, não exponha nenhum site, nenhum tipo de aplicativo a conectar com nada, porque ele é realmente uma informação, um e-mail de comunicação segura para mim. Eu não quero que esteja em algum lugar, porque se tem algum lugar, provável que alguém tente comercializar alguma credencial minha. Uhum. Então, esse dia a dia, o processo educacional é importante. Aí vale algumas pequenas dicas. Por exemplo, eu me preocupo hoje muito com idosos, porque a inteligência artificial está avançando de um jeito, os sintetizadores de imagem, voz, estão evoluindo numa velocidade muito grande. A gente podia até fazer uma brincadeira aqui, daqui a 6 meses eu volto no teu programa, a gente, quando terminar aqui, a gente grava um vídeo em IA, e daqui a 6 meses, quando eu voltar, a gente grava um novo vídeo, compara a qualidade desses dois numa janela de 6 meses. Você vai olhar o que foi a evolução de detalhes, refino. Você vai olhar assim, uma coisa... basta você pegar um vídeo gravado em maio de 23, com 5 meses de lançado o ChatGPT oficialmente em mainstream, popularmente, e pegar feito hoje. Você vai olhar a diferença em 1 ano e vai olhar uma diferença assim... descomunal. Já é impressionante. Já é impressionante, né? A voz é uma coisa... Então você hoje, nos idosos, você se passar pelo neto, pelo filho, porque, e de novo, as engenharias sociais, elas acontecem, então quando vai fazer um tipo de ataque desse, a um senhor de idade, ele tem uma série de dados que ele comprou daquele negócio, né? Ele sabe o nome do neto, o nome do filho, porque pegou isso em rede social, em cadastro, comercializou na Dark Web, e ele tem. Então quando ele vai lá, sou eu, seu neto, Joaquim, fala lá com o vovô. Meu filho, como é que... vovô, eu tô aqui no meio do aeroporto e bababá, e tô viajando, você sabe, né? Eu tô aqui na Itália, porque ele viu na rede social que tá na Itália. Eu tô aqui na Itália porque eu queria comprar, você bota esse dinheiro aí porque eu perdi meu cartão, e o vovô vai lá e transfere aquele dinheiro. Não é só o vovô que tá exposto, qualquer um de nós. Mas eles, porque eles não estão vendo esse progresso tão fácil, eles não acreditam que aquela voz, que é igual ao do filho, possa eventualmente ser um sintetizador. Então, para esses casos de alguém que te acesse, se passando por familiar, ou de alguém conhecido, ou de um banco, aqui é o Banco X, foi detectada uma transação suspeita, aperte 1 para não recusar essa informação, essas coisas. Eu recomendo sempre um step antes. Faz uma pergunta de segurança combinada entre a família, por exemplo. O nome do gato. O ladrão não vai saber o nome desse gato. Ou a igreja que você se casou com o vovô. Alguma pergunta que a família conhece, mas que não vai estar na internet, não vai estar exposta. Fez a pergunta de segurança. Tenho essa pergunta de segurança aí, que não vou revelar, obviamente. Claro, né? Nem deve. Mas isso é uma coisa importante para essa segurança familiar.
Os aplicativos de geolocalização para segurança familiar também, que são cercas digitais, eu acho que vale muito a pena para uma família, falando de pessoas físicas, terem. Porque você não é um processo de vigiar a família. É um projeto de garantir que algo ocorra, você tem um lastro para contar isso para a polícia, para contar o que passou, por onde passou, como aqui veio, o que aconteceu. Esses compartilhamentos familiares, que são ferramentas de parental control, que são subprodutos da cibersegurança, o parental control, eu acho que vale muito a pena no gerenciamento do dia a dia. As senhas, elas não deveriam ser hipótese nenhuma com menos de 6 dígitos, mas em hipótese nenhuma. E nunca 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Esse sequenciamento ou 000 e tal. Se você vê a quantidade de equipamento que você compra na sua casa, Wi-Fi, TV conectada, agora geladeiras conectadas, que vem com senha padrão. A senha padrão da fábrica. E normalmente é esse sequenciamento. 000, 0001, 1, 2, 3, 4. E o que acontece? Essas senhas, elas são descobertas muito fácil por hackers. Então ele tenta grampear a tua câmera em casa, ele vai, na primeira coisa, é uma senha padrão, ver se tu não trocou. E quantos de nós temos o hábito de receber um equipamento desse e trocar a senha da TV conectada? Ninguém. As TVs, eu diria hoje, e nada contra a TV, né? Eu assisto YouTube só na TV, não é uma crítica contra a TV, nem a não usar TV, mas há o hábito de trocar a senha padrão. As TVs hoje é uma fonte muito grande de hackeamento, porque as pessoas literalmente deixam as senhas padrões que estão lá, ninguém se atém a isso. Tô até anotando aqui para ver se eu troquei. Troca, porque ela tem câmeras, TVs todas hoje, tem microfone, tanto de speaker quanto para gravar, para record, pode estar te monitorando tanto quanto qualquer outra coisa. Wi-Fi. Se você tem várias ferramentas de hacking na internet que você coloca lista das câmeras hoje que estão abertas, que a senha é padrão. Você tem uma câmera do mundo inteiro, da Coreia ao Brasil tem câmera. Ali tem tudo, de rua, de casa, de empresa, tem de tudo ali. E é uma coisa tão básica que é o back to the base literal, assim, você receber uma televisão e trocar a senha padrão. Isso é um hábito. Porque tem uma coisa assim, que é importante, que o conjunto ferramental de cibersegurança passa pela decisão humana. Imagina você que tem uma placa dizendo, proibido andar acima de 80 km por hora. Tem uma placa lá. Sou eu, cibersegurança. Proibido clicar nesse site. Mas você, por livre-arbítrio, resolve andar 90 km. No meu caso, tô curioso, vou lá. Não há muito o que fazer. É uma decisão sua. A gente alerta, fala, diz, tem indício. Mas, no final das contas, se você clicar lá no negócio do correio, eu posso até eventualmente estar mapeado lá no meu conjunto de dados suspeitos e dizer, block site. Mas tem sempre o botão para você seguir, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso decidir pelo usuário. Quem decide é ele. Legalmente falando, eu não posso decidir por ele. Eu recomendo coisas a ele e mostro coisas a ele. Então, o processo sempre passa por um processo de educação e aí truques básicos, porque 90% do hacking do mundo é coisas básicas da básica da básica da básica. Você está preocupando com ataques super sofisticados. Esses ataques ultra sofisticados normalmente são ataques entre nações em guerras ou guerras frias, né, guerras ideológicas, ou guerras para valer, como o caso de Israel, hoje é um grande atacante e também é muito atacado no ponto de vista de cibersegurança. E ultra sofisticado. Mas assim, no nível de sofisticação, por exemplo, invadir marca-passo. Você imagina isso. Então, você vai lá na fábrica de marca-passo, consegue fazer um hack na máquina de marca-passo. Essa máquina vai para um hospital, faz um transplante com um líder terrorista ou não, uma pessoa que quer, aí instala aquele marca-passo e remotamente você trava o marca-passo e aquela pessoa morre. Nível de sofisticação absurdo, né? Nível agora, tivemos acesso aí aos pages que explodiram com vários integrantes aí supostamente dizem grupos terroristas. Mas é um nível de sofisticação assim surreal. A Rússia, quando atacou a Ucrânia, uma coisa, a primeira coisa, o ataque foi cibernético, paralisando as atividades de energia e telecomunicações. Eles travaram tudo e entraram, e a Ucrânia ficou ali 2, 3 dias tentando se recuperar daquele ataque hacking. Estava tudo literalmente parado, sequestrado, os sistemas, e estavam indisponíveis. Então tinha telecomunicações,
o satélite não funcionava. Não tinha energia, também os sistemas de defesa estavam completamente sabotados. Então, essas coisas entre nações têm uma ultra sofisticação, ou alguns setores da atividade privada que são supervisados, que saúde e sistema financeiro são os mais visados historicamente, continuam sendo muito visados, mas essas super sofisticações acontecem geralmente em coisas muito grandiosas. O dia a dia você com um conjunto de softwares bem atualizado e um bom hábito, dificilmente você vai cair num golpe. Mas o que acontece é que as pessoas não têm a disciplina nem têm o software. Aí ficam muito vulneráveis. O nível de comercialização na Dark Web nunca foi tão grande na história. Tá? A Dark Web... E aí, como é que você olha essa Dark Web? Ela ficou muito fácil de ser usada. Na minha época, lá, sei lá, 2008, 2009, a Dark Web era um negócio ultra difícil. Dava até medo de entrar. Conectava aqui, conectava ali. Você tinha até... Ai, será que vão me hackear? Era um negócio... Hoje é um browser igual o Safari. Você entra ali, tá lá. Então, você comercializar, ter acesso às informações, ficou muito fácil. Ficou assim, extremamente fácil de mexer. E tá lá. Nós temos ferramentas, por exemplo, você coloca lá seu e-mail e vê se foi hackeado. Você coloca seu número de telefone e vê em que sites que estão vinculados. Tem, mas assim, a gente tira e depois põe de novo, porque você se cadastra em algum cadastro desse qualquer, a empresa lá qualquer tem um ataque hack, nem sabe e coloca. O maior risco de segurança, então, digital é a própria pessoa, pelo visto, né? Eu tô ficando apavorada com essa conversa aqui também, Alberto. Talvez o hábito. Eu acho que a ideia não é apavorar, porque isso seria o pior cenário. Mas a ideia é dizer o seguinte, tem um risco e use algumas ferramentas. Por exemplo, imagina se eu tivesse aqui há 30 anos atrás te falando de acidentes em carro porque não usa cinto de segurança. E eu tivesse aqui defendendo o cinto de segurança. Que é a segurança para aquela época, segurança física, né? Cinto de segurança. E eu estivesse te alarmando aqui, cara, morreu não sei quantos na rodovia tal, não sei quantos que poderiam com cinto de segurança e tal. Parece aterrorizante, mas não é para aterrorizar, é para usar o cinto. Sim. Então, pensa, sabe, a segurança como um capacete para o motoqueiro, como um cinto de segurança, como o uso de um preservativo. Pensa como algo que você não precisa mudar o seu dia a dia, apenas adiciona uma camada, bom, vai que. Todo moto, adoro moto. Mas é bom ter um capacete se eu cair? Ter acontecido alguma eventualidade? Não é bom ter? É um anteparo, é um parachute, é um paraquedas, né? Porque a ideia de aterrorizar, a ideia de provocar medo é a pior ideia que você pode fazer. Porque a vida, a cibersegurança, um dos princípios dela, não interferir no teu dia a dia. Não deixar de você fazer nada. Mas apenas como um cinto de segurança, numa situação difícil, ela pode te fazer um anteparo. E o nível de cuidado, às vezes, tanto pequena empresa e pessoas físicas fazem, mas você não tem dinheiro para fazer isso, é muito caro, está muito longe, vou ficar com risco. Nós mesmo lá na ESA, lá tem soluções abaixo de R$10 por mês. R$10 não é uma grandeza que vai prejudicar o orçamento familiar de ninguém. Em empresas tem soluções de R$20, R$30 por mês. Quer dizer, qualquer empresa, qualquer consultório dentário, um consultório de advocacia, um agente autônomo, tem R$30 por mês para ter uma plataforma. Então, não é inacessível. Ao contrário, é ultra acessível. Então, eu acho que desmistificar um pouco isso para dizer, tem um problema, mas tem soluções que não precisa mudar o teu cotidiano. Você não precisa fazer uma mudança drástica no seu dia, você não precisa deixar de preencher um cadastro. Não, mas você vai ter um e-mail, que é um e-mail que você não passa a comunicar, é só para cadastrar lá, você não tem nada ali dentro. Cria um e-mail novo. Tão simples quanto isso. E deixa esse e-mail aí, bom, se acontecer alguma coisa com ele, também não tem nada nele. É meu cadastro na loja de roupa. Não tem nada dentro dele. As próprias plataformas hoje te dão uns e-mails para você fazer o uso, e-mail oculto, que eles chamam, né? Então você tem na Apple e na Android, você quer usar o seu e-mail ou quer usar um e-mail que a gente vai criar aqui para você imediato, só para essa transação? Eu recomendo fortemente que use. Isso porque você vai usar uma vez ali uma conexão no Wi-Fi no aeroporto. Para que você vai botar o seu e-mail ali? É uma coisa que
parece do outro mundo, mas essa Apple vai te dar a opção, o Android vai te dar a opção, usar o e-mail oculto que eu vou criar só para esse fim. Usa, não usa o teu. Então são coisas relativamente bastante simples. Tá certo. Já tô mais tranquila. Que bom, essa é a visão, é manter tranquilidade. Isso. Mas, Alberto, a gente tá conversando aqui há bastante tempo já, o pessoal tá até me sinalizando aqui. Acabou. Mas antes da gente terminar, só queria te fazer uma última pergunta. Por favor. Que conselho que você daria pro jovem Alberto que estava começando a empreender lá atrás? O que você faria diferente? Ótima pergunta. Eu acho que algumas coisas que funcionam comigo podem não funcionar com os outros, porque cada um tem sua circunstância e seu momento. Eu vou tentar, então, dar dicas que eu acho que se usam em qualquer estágio, que são mais assim, independente do que você faça, onde você está, e eu daria isso para o jovem Alberto, mantenha o foco, acredite muito no que você está fazendo e tome os riscos do seu tamanho, não tome um risco maior do que você pode aguentar. Isso, independente se você está criando uma empresa de coleta responsável de lixo ou se você está criando uma empresa de cibersegurança, você vai precisar dessas coisas. E eu acho que isso, a gente fala assim, para que serviria para qualquer um que eu fosse falar hoje, independente da circunstância que ele passa, eu acho que seria o meu melhor conselho, seria um conselho que eu até hoje tento usar para a minha própria vida, eu mantenho isso, porque eu acho que isso é muito importante para qualquer negócio, para qualquer atividade empresarial. Tá certo. Super obrigada, Alberto. Obrigado você. E você que está assistindo a gente, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcast favorito, você também pode seguir a gente por aí. A captação de áudio e som desse episódio foi feita pelo Léo Tanaka e pelo Anderson Oliveira. Acertei, Anderson? Eu sou a Mari Amaro, apresentadora, roteirista e produtora desse podcast. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney. Até o próximo episódio.